salve galera, beleza? Seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai, como é que você tá? E aí, beleza? Tô bem, graças a Deus, cara. Graças a Deus. E você, como é que tá? Firme. Bem, eu tava ontem, hoje isso eu que tô as ótimo, pessoas amanhã é querem ouvir. excelente. É isso que as pessoas querem ouvir, E pai. depois surfando na nuvem da glória. É isso, olha só. Então, se você tá feliz que a gente tá conseguindo gravar esse programa agora pela terceira semana seguida sem falhar, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, entendeu? E é isso aí. Se você tá no Spotify, um abraço. Tem uma galera ouvindo aí no Spotify, tamo junto. Então, é muito da hora mesmo. E, pai, pra quem você vai mandar um salve hoje? Meu salve hoje eu quero mandar para alguns caras muito legais aqui da própria cidade. Eu quero mandar pro vereador Hélio Ajeca, né? Muito legal, amigo meu, dentista, cuida dos meus dentes, muito legal. Massa. Quero mandar também pro Júnior, Antônio Ferreira Moraes Júnior, que está sempre conosco aí. E quero mandar para a galera lá que cuida do nosso prédio lá, Paulo Henrique. Ah, o Paulinho. Eu vou mandar um salve pro Paulinho também, então. Paulinho, tamo junto. Paulo Paulão, Sueli. ele fica lá na nossa nova sede. Ele cuida lá pra nós enquanto a gente ainda não se instalou lá, não é mesmo? Paulão é gente boa, Sueli, tamo junto. É nóis. É isso aí. É isso aí, cara. E também pro Sandrão lá. O Sandro cuida lá e o Ezequiel. É isso aí, cara. Você tá bem? Ótimo. Tá crente? Tá louco, meu. O que você tá lendo ultimamente, pai? Fala pra É mim. que eu ando lendo ultimamente. Então, É. o cara, eu pensei que ia direto pro tema. Tá Calma, perguntando não, o que eu tô lendo. vamos render aqui uma conversa descontraída primeiro. Eu tô lendo algumas coisas interessantes, né? Eu Certo. acabei de pegar novamente História dos Hebreus. Ah, esse é massa. Uma nova versão que saiu pela CPAD. É, um tijolo. É, assim. Mais de 1000 parece um páginas, bloco de bem mais concreto de 1000 ali. páginas. Mas é interessante olhar. Eu gosto de história, eu gosto das datas, eu gosto de olhar algumas coisas. Muita coisa você já leu ali também naquele livro. Já, claro, mas é fonte de pesquisa, né? Então eu estou lendo isso daí, estou lendo alguns outros livros devocionais. Eu estou lendo um devocional bem interessante também, né? Que é do Bill Johnson. Certo. Do dia a dia com Deus e bem interessante. Aquele coloridão da editora Chara. Isso, exatamente, da editora Chara. Acho Massa. muito legal. Eu estou lá com 7 livros. Você tá lendo 7 ao mesmo tempo? 7. Não pode, cara. Como é que você organiza 7 ao mesmo Uma hora eu tempo? pego outra, hora eu pego outra, e vai. Mas demora muito pra ler todos. Não é nada. Não, que isso, cara. Eu pego leio, ou então pego a ideia central e vamos embora. Tem um autor que eu já tinha lido alguma coisa, mas eu tava a fim de conhecer mais sobre o que ele escreve, sobre o pensamento dele. É um cara cristão muito da hora, chamado Francis Schaeffer. Conheço. E eu tô lendo um livro chamado A Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer. Bem interessante, bem Não, eu legal. já vi isso daí. Tô gostando, tô quase acabando já. Acho que já li também. Tô quase acabando já A Verdadeira Espiritualidade do Francis Schaeffer. E eu reli muita coisa do Desvendando o Código Missional, do Ed Stetzer e do David Putman. Eu conheço também. Pra escrever, você que me deu esse livro, pra escrever a série de mensagens que a gente tem pregado no Deep. Visão, missão e propósito, que você não pode deixar de assistir. Cara, o primeiro episódio já foi no ar. Eu empolguei um pouco, pai. Eu preguei 1h10, mais ou menos, no sábado. Eu sei que eu passei um pouquinho do ponto, mas sábado agora vai ficar tudo certo. E o último episódio promete ser um chaba daqueles que vocês gostam, cara. Vai ser bem maneiro, bem legal. Então, fique esperto aí. Mas, pai, seguinte. Entrando no nosso tema agora. Só queria que a gente tivesse essa conversa descontraída, porque às vezes a galera gosta de saber o que a gente especular, tá lendo, o que a gente tá fazendo, tudo mais. E se você quiser... Tô lendo um outro livro também, O Século do Espírito Santo. Mano, você tá lendo muita coisa ao mesmo tempo, cara. Eu não consigo ler tudo isso ao mesmo tempo. Você precisa aprender muito sobre o Espírito Santo. Não, com certeza, mas eu não tô lendo tudo isso ainda ao mesmo tempo não, cara. O Século do Espírito Santo, muito bom. Olha só, a gente pode um dia gravar só sobre como a gente organiza a rotina de leitura, porque a minha rotina de leitura é completamente diferente da sua, mas a gente fica para um próximo episódio. Hoje eu quero falar o seguinte. Como líder, eu tenho aprendido algumas coisas, e eu já percebi algumas coisas, aprendendo com você aqui, que como líder, em determinados momentos, nós precisamos ter conversas difíceis. Vamos lá. A gente precisa, em algum momento, ter uma conversa desconfortável. Sim. Só que acaba que
esse princípio, ele não se aplica só para a liderança como um todo. Mas eu acho que isso é uma coisa que se aplica bastante a qualquer pessoa. E a qualquer um que queira sair um pouco da sua zona de conforto. Porque eu percebo que muitas vezes a nossa tendência é ou fugir totalmente do conflito ou querer conflito demais. Só que, às vezes, essas conversas difíceis, elas vão nos levar aos resultados diferentes que a gente estava esperando. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, porque essa semana eu tive que ter uma conversa difícil com o liderado. Então, vamos lá. Rolou uma parada e tal. Eu não vou falar aqui, enfim, né? Rolou uma parada e tal, e a gente tem que sentar, tem que chamar, tem que falar, brother, não é assim, cara. E aí, esse confronto, por mais que eu sei que eu esteja certo, e o outro, mano, saiba que está errado, ele sempre gera uma tensão. Sim. Como você aí, pai, mais de 30 anos de ministério, como você lidou com essa tensão dessas conversas, assim, difíceis e conflituosas? Bom, o que ele está chamando de conversas difíceis, e a gente é um tema que ele está dando, às vezes é quando a gente tem que confrontar algumas coisas. Eu aprendi um princípio que eu acho muito legal, e eu aprendi assim, com a prática. Eu acho que eu nem li isso em algum lugar, mas eu defini como fazer aconselhamento. Você corrige o erro ou o pecado com amor e firmeza. Então eu diria, primeiro, corrige o pecado com amor e firmeza. Sim. Foi assim que Jesus tratou as pessoas que erraram com ele, com amor e firmeza. Você ama, mas você é firme na convicção, nos princípios. Corrige o pecado com amor e firmeza. Ponto e vírgula, não precisa nem fazer ponto. Preserva a identidade da pessoa. Nunca fira a identidade da pessoa. Quando você diz, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, você nunca muda, você está ferindo a identidade. Então, corrige o pecado com amor e firmeza. Preserva a identidade e abençoa o destino. Então, eu criei... Esse princípio é um princípio meu mesmo e que eu acho que ele está corretíssimo, biblicamente falando. Você corrige o pecado com amor, mas também com firmeza. Você tem que ser firme. Você não pode negociar com o pecado, com o erro, com a falta de caráter, com a falta de integridade, com a falta de transparência. Às vezes as pessoas têm dupla personalidade, é uma coisa na igreja, outra coisa em casa, outra coisa no trabalho. Então, corrigir o pecado com amor e firmeza. Preservar a identidade. Certo. Eu não vejo Jesus ferindo a identidade de ninguém. Então, você corrige, mas a identidade da pessoa ela tem que ser preservada. Quando eu estou falando da identidade, eu estou falando daquilo que a pessoa é em Cristo, na sua essência, como filho de Deus. Sim. Nós não temos um conselheiro, jamais deveria ferir a identidade da pessoa. Com certeza. E abençoar o destino. Porque quando você abençoa o destino, você libera a pessoa para prosperar. Porque senão a gente, por exemplo, temos exemplo na Bíblia de abuso de autoridade. Nós temos exemplo na Bíblia de correção que deu certo. Vou te dar um exemplo de amor e firmeza no Velho Testamento. Natã chega para o rei Davi, quando Davi havia pecado. E ele foi duro. Ele já estava há quase um ano em pecado. O Natã foi até o palácio, conversou com o Davi, montou uma história. Ele disse, Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Na verdade, o cara era muito rico, ele tinha muito gado, muita ovelha. E ele tinha um vizinho que só tinha uma ovelha. E aí o rico recebeu uma visita ilustre. Ao invés dele matar uma das suas milhares de ovelhas, ele não fez. Ele pegou a única ovelha do vizinho, matou e ofereceu um churrasco para o seu visitante. E aí Davi, quando ouviu isso, Davi ficou muito furioso. Ele se levanta e ele ainda usou o nome de Deus. Eu juro pelo Senhor e juro pela minha alma que o homem que fez isso é digno de morte. E ele repete, pela ovelha ele vai pagar 4 ovelhas, porque assim mandava a lei. E aí ele é digno de morte. E aí o Natã olha para ele e falou, esse homem é você. É você, Davi. Olha a firmeza. Esse homem é você, Davi. E aí ele fala do pecado de adultério. Eu acho genial a estratégia do Natã, porque ele torna o Davi indesculpável dentro das próprias palavras do Davi. Ele usou as próprias palavras do Davi contra ele. Então, o que acontece? E aí ele toca no adultério de Davi,
né, que já durava mais de 9 meses, porque a criança já tinha nascido. Ele adulterou com a Batseba e ele tinha mandado colocar Urias na linha de frente da guerra, Que é onde mais morre gente. perto das muralhas, para ser flechado e morrer. Foi o que aconteceu. Aí o que acontece? E Deus viu isso e Deus atribuiu esse pecado a Davi. Então, se você olhar, o Natan, ele tratou Davi com amor, mas com muita firmeza. Sim. E Jesus é chamado de um maravilhoso com firmeza. Desculpa. Jesus é chamado de um maravilhoso conselheiro, porque ele sempre falou a verdade. Um conselheiro precisa sempre falar a verdade. E ele sempre tratou com amor e com firmeza. É bem interessante isso, quando você olha isso para Jesus. E voltando a Natan, foi isso que ele fez. E aí o Davi fala, pequei. É verdade que você está falando, eu pequei mesmo. E aí o Natan olha para ele e fala, mas Deus decidiu te perdoar. Sim. Mas a fatura do que você fez vai chegar. As consequências vão ser duras na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos. Davi pagou várias faturas, vamos dizer, várias consequências pesadíssimas dentro da casa, que eu não vou enumerar aqui. Mas a maneira como ele foi abordado foi muito forte. Natan estava falando com o rei, a autoridade máxima, o cara que era um herói lá fora, mas que tinha sido derrotado pelo pecado dentro de casa. Mas Natan deixou a porta da graça aberta para que o Davi se arrependesse. Então, aí que está, isso que eu falei, amor e firmeza. E não só deixou a porta da graça, como comunicou esperança. Sim. Você não vai morrer. Você é digno de morte, mas você não vai morrer. Pelo que você fez, você é digno de morte. Você deveria morrer. Mas você não vai morrer, porque a graça te alcançou, Deus decidiu te perdoar, embora você vai ter consequência daquilo que você fez. E ele não feriu a identidade do Davi, e ele não feriu o destino. O problema é que quando, por exemplo, isso a gente está olhando do ponto de vista de liderança, daqui a pouco a gente vai olhar do ponto de vista de outras conversas, mas isso se aplica a qualquer posição de liderança, não só ministerial, não só pastoral, mas qualquer posição de liderança. Quando você vai falar com alguém, você não pode em nenhum momento ferir a identidade da pessoa. Eu aprendi isso com meu pai realmente, porque senão, cara, você perde o coração da pessoa na correção, entendeu? Eu sou da época do DVD, né? Não que eu sou tão velho assim, mas a gente tinha uns DVDs do pastor Abe Uber. E eu lembro que uma vez meu pai pegou, tipo assim, cara, um monte de DVD do pastor Abe e falou, você tem que assistir todos. E eu assisti todos os DVDs. E aí, cara, eu lembro que essa parada, você usa esse pilar, né? Que pra mim é bem mais funcional. Mas o exemplo do pastor Abe também é maneiro, que ele fala que corrigir uma pessoa é igual montar um sanduíche. Aí ele fala que é pão, carne, queijo, pão. Então, a hora que o pão, ele começa elogiando a pessoa, cuidando, tratando, falando, olha, você é uma pessoa, você é uma bênção e tal. Aí a carne, que é a parte o principal da parada, digamos assim, é a parte da correção. Então ele fala, olha, mas você fez isso, você fez aquilo outro, tal, não sei o quê. Queijo e pão é a parte que ele abençoa de novo. Então ele começa abençoando e termina abençoando, para que no final da conversa a pessoa não saia se sentindo diminuída, não saia se sentindo péssima, entendeu? É muito interessante a gente pensar a respeito disso, porque o que a gente tem normalmente, e isso revela mais sobre o coração do líder do que sobre o liderado, com certeza, é que quando o líder, a oportunidade que ele tem de corrigir, ele esmaga o liderado, é porque esse cara não serve para ser líder. Então, às vezes até serve, mas só... não sei não, pastor Domingos? A base do nosso discipulado e a base do nosso aconselhamento é Jesus. Mas antes de olhar para Jesus, só um ponto sobre isso bem interessante. A vontade de Deus expressa na Bíblia, desde o início, é a continuidade da fé. Quando você pega Gênesis, Deus falando com Abraão, ele diz assim, porque eu escolhi Abraão. Sim. Gênesis 18, ele vai dizer assim, eu escolhi Abraão para que ele ensine os seus filhos e os seus descendentes a amar o Senhor, a servir o Senhor e a guardar os seus mandamentos. Se ele fizer isso e os seus descendentes guardarem, o que ele diz? Ele disse, eu vou fazer vir sobre ele todas as promessas que eu lhe fiz. Certo. Então, as promessas estavam condicionadas a Abraão ensinar a seus filhos e a sua descendência. Se fosse uma linhagem real, eu diria a sua dinastia, que é como se fala hoje, né? Dinastia. Eu gosto dessa coisa de dinastia.
de dizer, ó, a sua dinastia, toda a sua descendência, né? E aí, interessante. E desde lá, Deus queria continuidade. Moisés, durante toda a sua vida, não foi no fim, desde o início do ministério, escolheu um jovem. Ele tinha uma liderança boa, muitos líderes, 70 pelo menos do lado dele. Ele tinha um cara que não era um dos 70, mas era um cara fantástico, que era o Josué, que ele colocou do lado dele. E quando ele está para sair de cena, Deus disse, o líder da nação agora é o Josué, porque o Josué tinha andado com ele 40 anos. Era natural a transferência. E aí Deus disse, coloca as mãos sobre ele para que ele receba a tua autoridade, o Espírito Santo habita nele, enfim, e ele fez. E aí você vai ver isso no ministério profético. Por exemplo, Elias, quando ele exerce o seu ministério, vários anos antes dele ser arrebatado, pelo menos de 8 a 10 anos antes do arrebatamento de Elias, Deus o mandou escolher Eliseu, e Eliseu devia andar com Elias o dia todo, e morar com Elias, caminhar com Elias, e aprender de Elias, aprender a orar, aprender de Deus, ministrar, profetizar. E Eliseu assim o fez. E no dia do arrebatamento de Elias, Eliseu recebeu a porção dobrada da unção do Espírito Santo que estava sobre o profeta Elias. Mas Eliseu, apesar dele deu continuidade às casas de profeta que já existia desde os dias de Elias, tanto lá em Gilgal, como lá em Betel, Jericó, esses lugares tinham casa de profetas, ou seja, era uma casa, um seminário de treinamento de futuros profetas. Os homens moravam ali, essas casas às vezes tinham uma média de 100 homens morando ali, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E, apesar de ter isso, ele escolheu um cara muito 10 para ficar do lado dele. O Eliseu escolheu um rapaz chamado Geazi. E o cara já era até casado, não era um meninão. Mas ali em 2 Reis 5 está um abuso de autoridade. Certo. Dentro disso que nós estamos conversando. Porque é um abuso seríssimo de autoridade que Eliseu cometeu. Porque o Eliseu o Geazi pecou, quando o Naamã foi para ser curado. Ser curado da lepra. Eliseu mandou ele mergulhar no Jordão, vocês conhecem a história, ele mergulhou, foi curado. Ele volta e quis dar uma oferta muito grande em ouro, prata e muitas roupas que ele tinha levado novas para dar a Eliseu. Eliseu disse, não quero nada disso. Porque Eliseu sabia que se ele recebesse alguma coisa, o cara ia falar, eu paguei pela minha cura. O cara não ia ser salvo. Ele achar que ele comprou o milagre. O milagre, isso não existe. Exato. E tinha que ficar claro que Deus fez gratuitamente. Era a graça, a misericórdia, alcançando Naamã, que era um general da Síria. Agora, o que acontece? O Geazi por trás correu, depois que o Naamã saiu, e disse, olha, o profeta mudou de ideia, pediu um pouco de prata aí e tal, e ele pegou uns 70 quilos de prata. Muita coisa. E algumas roupas. Foi para a casa dele, escondeu e voltou para fazer o serviço na casa do profeta. Quando ele chegou lá, o profeta tinha recebido a revelação que ele tinha pecado já. Deus tinha revelado. O profeta, ele fala que ele estava em espírito, né? É uma parada muito louca isso aí. A ação que o Espírito de Deus revelou o que aconteceu. Aí o que acontece? O Geazi poderia ter usado de amor e firmeza. O Eliseu podia ter usado de amor e firmeza com o Geazi e ter deixado o cara lá de disciplina, 1 ano, 2 anos, até que melhorasse a questão. Porque ali ele cometeu vários pecados, cobiça, mentira, engano. Mas a minha base é o que Jesus fez com Pedro. Se você comparar o pecado de Geazi e o pecado do apóstolo Pedro negando Jesus, eu não vejo nenhuma diferença. Não tem pecadinho nem pecadão. Para mim, o pecado do Pedro é tão sério quanto o pecado do Geazi. Não, se a gente pegar, por exemplo, no Velho Testamento, o próprio Moisés comete uma falha grave, ele colhe a consequência da falha dele, mas Deus não pune o Moisés da forma como o Eliseu puniu o Geazi. Sim. Deus não amaldiçoa a geração do Moisés e a pele dele. Então, o que acontece? Esse aí é um assunto bem interessante, por causa da graça de Deus, exato, a manifestação da graça. Mas é aí que eu quero chegar. Sim. Aí o Eliseu não usa de graça, nem de misericórdia. Ele não só feriu a identidade, como ele amaldiçoou o destino. Sim. Olha o que ele fez. Ele olhou para o Geazi e falou assim, a lepra do Naamã está passando para você, para a sua família e para os seus descendentes para sempre. Olha, ele amaldiçoou o cara pelo pecado dele, a esposa e os filhos. E a descendência. Enquanto tivesse descendência do Geazi, ia ter lepra, cara. Ia ser gente leproso. Agora eu pergunto, o que os filhos tinham a ver? Nada. O que o neto que não tinha nem nascido tinha a ver com isso? Sim. A esposa, eu até fico quieto, vai que combinou alguma coisa lá. Mas a
a maneira de se tratar não é amaldiçoando. O Eliseu amaldiçoou a saúde do cara, o casamento do cara, os filhos do cara, netos, bisnetos, tataranetos, enquanto houvesse descendente. Mas é esse o meu ponto. É esse o meu ponto. Eu concordo com você e é esse o meu ponto, pai. O meu ponto é, a gente está pegando um exemplo extremo da palavra de Deus de um homem que era cheio de unção. Esse exemplo eu quero fazer uma ligação com Jesus e Pedro. Eu tô ligado. Eu sei onde você quer chegar, porque a gente já conversou sobre isso, mas o meu ponto de vista é, a partir do momento que o cara, ele é um líder, seja numa empresa, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, e ele recebe um nível de autoridade sobre outros liderados, mas ele usa essa autoridade e ele esmaga quem está embaixo dele, ele não é um bom líder, ele não serve para ser líder, ele precisa primeiro aprender. É isso que eu tô querendo dizer, então, entendeu? Por causa disso aí, o que aconteceu? Eu ia chegar nesse ponto. O ministério de Eliseu não teve sucessão. Não teve sucessão. O Elias transferiu aquele ministério tremendo. Sim. Eliseu tem um ministério de muitos milagres, sucesso total, mas a unção que ele havia recebido de Elias na hora do arrebatamento foi para o túmulo com ele. Sim. Isso fica bem claro em 2 Reis 13, que diz que Eliseu adoeceu e morreu, foi sepultado. Aí o Israel está numa guerra lá, e um conflito lá com os sírios, uma incursão dos assírios contra Israel, e morre um cara, não dá tempo de sepultar, para o cara jogar em cima dos ossos de Eliseu. É. E o cara bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou na hora. Aí você fala assim, oh, que cara poderoso, até os ossos dele ressuscita. Não é verdade isso. Isso é uma lástima. Isso é uma tristeza. Aquele cara só ressuscitou porque a unção de Elias, que foi transferida para Eliseu, ele não transferiu para nenhum dos seus discípulos. Ele morreu com ela e ela foi para o túmulo. E lugar da unção, eu digo, não é no túmulo e nem é no céu. A gente não precisa de unção no céu. Vamos estar face a face com Deus, face a face com Jesus. O lugar da unção é sendo transferida de geração a geração. Exato. De pai para filho, né, de pai para filho e de discipulador para discípulo, até que Jesus volte. Então, voltando à questão, você fala, por que você está falando tudo isso? Porque o Eliseu cometeu esse erro que você falou. A liderança dele quebrou, o ministério dele encerrou e a unção foi para o túmulo. E deixou uma linhagem de amaldiçoados. Tem um livro, pai, que chama Formadores de Heróis. E ele vai falar que o nosso papel como líder, e principalmente como líder dentro da igreja, é formar heróis. Entendeu? Então é aquela conversa que a gente já teve. Todo mundo quer ser, por exemplo, o Billy Graham. Ontem morreu, infelizmente, ontem eu recebi a notícia, morreu o irmão André, um herói da fé. Esse daí sim. Gigante. Se ele vivesse tempo bíblico, estava em Hebreus 11. Gigante. O brother Andrew, gigantesco. Depois você escreve aí. Ele era o homem que levava a Bíblia para os lugares onde a Bíblia era proibida. Fundador da missão Portas Abertas. Exatamente. E desde os anos 50, ele começou com um Fusca, contrabandeando Bíblia da Holanda e dos países livres para o mundo comunista. E depois, não só no mundo comunista mas no Oriente Médio, nos países fechados. Mas ele não foi alguém que só organizou o movimento e falava, não. Ele foi alguém que estava na trincheira. Ele tem histórias de milagres absurdos, de Deus cegar os soldados para não ver que ele estava com uma carga de Bíblia passando para o lado comunista. É uma coisa absurda. Mas onde eu estou querendo chegar? Você quer falar? Não, você ia falar que o irmão André talvez tenha sido um dos maiores homens de fé de um ministério poderosíssimo desde 1950 e alguma coisa até antes de ontem. Não, no século XX, eu acho que é Billy Graham, John Stott e o irmão André. Para mim, são os três, assim, gigantescos, de verdade. Essa galera, eles são heróis da fé mesmo. Dr. Billy Graham, o John Stott e o irmão André. Mas essa que é a questão. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso no meu Instagram. Beleza? Eles são os heróis do século XX. Esses homens nos inspiraram e muita coisa que a gente faz, a gente colhe fruto das histórias e dos testemunhos desses homens. Mas imagina você ser a pessoa que você vai formar o próximo irmão André. Imagina você ser... Essa é a ideia do Formadores de Herói. Imagina você ser a pessoa que você vai formar o próximo John Stott, o próximo Billy Graham. Entendeu? Nós queremos pensar em protagonismo, porque a nossa cultura ocidental nos impulsiona a pensar em protagonismo. Só que
pensa que ao invés da gente pensar em protagonismo, a gente pensa em gerar, em criar, discipular e cuidar do coração daqueles que Deus chamou para ser protagonista. Tá entendendo? Então, essa mudança de mentalidade faz com que a gente consiga, voltando, durante as conversas difíceis, durante o confronto, a gente não amaldiçoe, a gente não destrua a identidade, mas a gente impulsione. Porque você está falando, esse cara errou aqui. Ele pode ter errado feio como o Geazi errou. Ele errou feio. O erro do Geazi não é pequeno. Teve consequências, porque... Eu não estou fazendo... Entendeu? Não, eu tô ligado. Estou dizendo como é que você faz. Mas... Corrige o pecado, preserva a identidade e abençoa o destino. Pois é. Ali não houve nem correção, ali não preservou a identidade e houve uma maldição sobre o destino. Talvez se o Eliseu... A gente está especulando, tá? Mas talvez se o Eliseu corrige, tem consequência e abençoa o cara e trata o cara, ele teria, talvez, a história de redenção mais forte do Antigo Testamento. Tá. Deixa eu só aproveitar e discordar aqui dele aqui um pouquinho, viu, gente? Dos que ele falou. Ele falou Billy Graham, o irmão André, como ele era conhecido, e John Stott. Os meus eu faria um pouquinho diferente. Eu diria Billy Graham, o irmão André, David Jung Chu, e eu diria também Rick Warren, e eu diria outros. Então, mas o Rick Warren já é anos 90, né? Não, mas eles encerraram o ministério. E o Dr. David Jung Chu tá vivo. O Dr. Jung Chu já morreu tem 2 anos. Morreu? 2 anos. Na verdade, morreu, esqueci. Verdade. Então, esses aí, todos eles morreram, porque não foi só século XX. A contribuição do David Jung Chu. E tem mais verdade, o Dr. David Jung Chu morreu em 2019. E tem mais 2020. Então, agora o que acontece? Acho que é 21 até. Agora, 21. Agora, e outro que deu uma contribuição ainda maior do que eu diria do que o Rick Warren tá vivo. Do que o Rick Warren. Eu diria que foi o Reinhard Bunke. Então, esses nomes... Faleceu também. Os 5 meus seriam esses, né? Se eu fosse pegar, eu diria, né? Billy Graham, eu diria o Dr. David Jung Chu, o irmão André, eu diria Reinhard Bunke, e eu diria o Rick Warren, pela contribuição de uma igreja moderna, contextualizada. Mas o Rick Warren está vivo, né? Sim. Mas começou no século XX e atravessou, nós estamos em 22. E o Billy Graham tem 3 anos que morreu, o David Jung Chu, acho que 2 anos, né? Ou menos disso. Acho que é bem, não é verdade? Não, isso aí a gente vê depois, né? É só dizer que eu não incluiria na minha lista o John Stott, porque ele foi um teólogo. Porque o John Stott, a obra dele, a maneira como ele comunicou, como ele cruzou as barreiras do tempo, eu acho gigantesco. Não, eu só falei, cada um escolhe os seus heróis. Com certeza. Cada um escolhe os seus heróis. Tá tudo bem. Eu tenho os meus, vamos pra frente. Tá tudo bem. Não, eu tô ligado, mas a ideia é a ideia de legado, tá ligado? De você ter referenciais. E realmente o irmão André não foi só naquela época. Foi ano passado. O Dr. David Jung Chu, ele morreu no dia 14 de setembro de 2021. Aí, agora fez 1 ano. Então, o que acontece? A gente tem os nossos referenciais de fé. Também. Eu não diria que é heróis, mas esses homens, eu acredito que fosse na época bíblica, iria para os heróis da fé. Esses são heróis, sim, eu acho. O irmão André, ele vinha pregar até aqui nas Farc. O irmão André ia pregar para o Hezbollah. Ele ia pessoalmente. É um homem que nunca teve medo. Eu vejo um monte de gente com título aí de apóstolo e tal. Se houve apóstolo nessa época, o André foi o maior deles. Foi. Se você quer falar de apóstolo, então fala do irmão André. Sim. E estude, acesse a Missão Portas Abertas, que é uma das organizações mais confiáveis do mundo. Com certeza. Mais confiáveis do mundo. E ela continua até hoje e vai continuar até a volta de Jesus. Foi ele que fundou essa organização que hoje está presente em todos os países aí, fechados à pregação do Evangelho. Então, mas a gente pulou um pouquinho, mas voltemos. Não, é só para você entender que a ideia dessas pessoas, pensa, formar, porque todos eles tiveram referenciais na fé. Claro. Todos eles tiveram pessoas que os impulsionaram na fé. Sim. Entendeu? Nas próprias resoluções do Dr. Billy Graham, tinha prestação de contas, uma espécie de discipulado. Sim. Então, ele tinha lá as firmes resoluções dele, acho que são 10, se não me engano, os 10 pilares.
Então, 5 resoluções básicas. Né? então se você para pensar a respeito disso, como líder, você não pode jamais amaldiçoar a identidade de alguém, porque senão você pode estar tirando o impacto e a influência que essa pessoa pode ter no reino, porque ela errou, ela pode ter errado feio, mas sempre tem, na maioria das vezes, assim, ó, 99% das vezes, tem como restaurar, tem como cuidar, anda a segunda milha, faz como Jesus fez. Então, se você ver o que Pedro fez, o cara tinha andado com Jesus 3 anos ou 3 anos e meio. O cara tinha visto todos os milagres. Ele era amigo, ele era um dos 3 amigos mais íntimos de Jesus. E chega na hora da prisão de Jesus, ali no pátio da casa de Potifar, desculpa, de Caifás, no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, na beira de uma fogueira, uma criada disse assim, você é um deles. Ele fala, não sei o que você está falando, não. E só que ela está falando no meio das pessoas, tinha outras pessoas assistindo. Várias pessoas estavam ali em volta da fogueira. Ele foi com medo. Aí o outro chega e fala, você é um deles, a sua voz te condena, você é galileu. Ele fala, não sei de nada disso, começa a praguejar. Chega uma outra pessoa e fala, você é um seguidor do Messias. Ele diz, eu não conheço esse homem, nunca vi, não sei o que você está falando. E quando o judeu praguejava, ele estava assim, dizendo, não tem nada a ver com isso. E ele estava ali como se estivesse rompendo completamente com Jesus. Quando Jesus ressuscita... Aí o galo canta, a profecia se cumpre. Né? Ele chora, ele se arrepende. Mas quando Jesus ressuscita, lá em Marcos 16:7, tem um recado assim. O anjo vai e fala, um recado de Jesus, dizendo, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Por que esse e a Pedro? Por que essa frase? Simples, porque Pedro não se considerava mais do time. Não se considerava mais na equipe. Ele estava tão cabeça inchada com o problema que ele tinha causado, tão triste, ou com remorso também, que ele não se achava mais da equipe. Ele fala, estou fora, eu neguei, acabou. Mas Jesus está dizendo, não, eu acredito em você. Você ainda está no time. Sim. Eu amo você. Aí Jesus encontra ele lá na Galileia. Ele vai, Jesus encontra ele lá no Lago da Galileia, naquela manhã, que eles passaram a noite pescando, os 7 discípulos não pegaram nada. Jesus coloca pão. O que Jesus está fazendo? Recria a cena. Sim. Porque ele foi chamado naquele lago. Vinde a pescando. mim, eu vou fazer de vocês pescadores Mateus de homens. 4:20. Numa noite que eles não tinham pescado nada, de acordo com Lucas 5, eles tinham passado a noite pescando, não pegaram nada. Tudo começa com Jesus manda ele lançar a rede um lugar mais profundo, ele lança. Aí ele pede para Jesus se retirar, eu sou pecador, se retira. Jesus fala, não, você vem comigo, vocês vão ser pescadores de homens. A chamada tinha sido ali, Jesus recria a cena da chamada, toma um belo café da manhã com ele. Os caras comeram, porque perguntar para um homem com a barriga vazia a noite toda pescando não ia dar certo. Jesus é prático. Eles comeram pães, comeram peixe, bastante. Depois que eles tomaram café, olha como é que Jesus corrigiu. Pedro, você me ama? Amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo. Cuida dos meus cordeiros. Terceira vez. Pedro, você me ama? Aí Pedro fica triste e fala, o senhor sabe tudo. O senhor sabe que eu pisei na bola. Em outras palavras, está dizendo, o senhor sabe tudo. Mas o senhor sabe também que eu te amo. E Jesus fala assim, apacenta as minhas ovelhas. Então, para mim, o padrão de correção, padrão de conversa difícil, que é o termo que você colocou, o padrão, como é que você tem uma conversa difícil, é Jesus. Sim. Olha para Jesus. O cara nem se considerava mais da equipe. Com isso, Jesus trouxe o cara de volta para a equipe. Ganhou o coração do cara. Pedro, daquele dia em diante, ele fica muito constrangido. Todo dia eu sei que Pedro pensava assim, eu pisei na bola com ele, mas ele não desistiu de mim. Acho que o cara que vai para aconselhamento, ele tem que sair com esse sentimento de Pedro. Eu pisei na bola com ele, mas ele continua acreditando em mim. E aí, quando vai ter o primeiro sermão, da Páscoa ao Pentecostes, era 50 dias. Se você imaginar que a traição foi na sexta-feira, então, contando da Páscoa ao Pentecostes, era 7 semanas, o primeiro dia depois de 7 semanas, 49 dias. No 50º dia, era o primeiro dia da Páscoa, da festa de Pentecostes. E aí, se você contar, há 52 dias atrás, o Pedrão tinha dito que não conhecia Jesus, tinha negado Jesus. Pecado gravíssimo. Mas quem que prega o primeiro sermão? Quem que é escolhido por Jesus? Pedro. Se eu fosse escolher o cara para pregar o primeiro sermão,
de verdade, e talvez você também, João. você escolher João, o apóstolo do amor, o cara todo bonitinho, que não, Jesus não precisou corrigir quase nada. Jesus corrigiu João também, algumas vezes, mas não tinha dado tanto Ele não era trabalho. impetuoso quanto Pedro. Né? Mas aí Jesus fala assim, quem vai pregar o primeiro sermão é você, Pedro. Aí o cara prega o primeiro sermão e o cara pescou 3.000 vidas para Jesus. Então o que acontece? Jesus pega um cara que tinha caído, que sabia o que era cair, mas sabia o que era experimentar a graça da restauração. E ele se tornou o líder. Pedro, na verdade, se tornou o líder principal da história da igreja, dos primeiros 20 anos da história da igreja. Aí é que surge Paulo, aí é que Paulo entra em cena e vai ser o expoente da história da igreja. Que daí Paulo é o apóstolo para os gentios, mas realmente esse padrão de Jesus Cristo é maravilhoso. E aí vem a segunda parte que eu queria que a gente falasse rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. Mas é o seguinte, a gente também tem essa aplicabilidade não só em princípios de liderança, mas também, por exemplo, dentro do casamento. Dentro do casamento, a gente também tem que ter, por exemplo, conversas difíceis. E também, dentro do casamento, a gente não pode, em nenhum momento, amaldiçoar a identidade do seu cônjuge. Até porque, o princípio é o mesmo. Até porque, então, como é que fica a transferência desse princípio? Que é falar sobre o pecado, abençoar a identidade, proteger a identidade e abençoar o destino. Por exemplo, dentro do casamento, de um pai com um filho, fora desse âmbito de liderança. Bom, primeira coisa, na questão pastoral, eu vou dizer assim, a minha prática desses anos todos aí, indo para 34 anos de ministério pastoral, a minha prática número 1 de aconselhamento foi na área de casamento, certo, matrimonial. E número 2, por aí, eu diria, talvez depressão. Tinha que escrever sobre isso. Eu acho que depressão foi número 2. Se não foi algumas resoluções de conflitos, outros tipos de conflito, mas eu acho que a depressão vai ocupar, sim, o segundo lugar, e resoluções de conflitos entre membros ou coisas dessa forma. Então, a famosa picuinha. Aí que muitas vezes se resolve sozinho. Eu diria que muitas vezes me sentia até um bombeiro apagando incêndio, apagava incêndio o tempo todo. Graças a Deus, no que diz respeito ao meu casamento e a Rosângela, olha, eu acho que meu casamento foi muito tranquilo. Eu acredito. E ainda é, né? E ainda é muito tranquilo. Porque já tem 33 anos, 9 meses e indo quase para 10 meses. 33 anos e 9 meses, eu acho que já é um tempinho. Então, dá para falar sobre o casamento. Acho que dá para falar um pouquinho, né? E, claro, nem de longe a gente posa como um casal perfeito, porque nós não somos. Mas eu nunca tive que administrar conflito, pecado, graças a Deus, nem do meu lado, nem do lado dela. Sim. Graças ao bom Deus. Até aqui nos sustentou o Senhor, nos trouxe o Senhor. Mas resolvemos de muita gente. E eu acho que o princípio é o mesmo. Eu penso assim, onde entra o perdão, onde o perdão é praticado, o divórcio não entra. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Se tem perdão, não tem divórcio. Anota isso aí. E eu tenho amigos que às vezes o cônjuge cometeu um pecado, e às vezes um pecado grave, que tomaram a decisão de perdoar. E hoje vivem muito bem. Uhum. Essa prática que nós fizemos foi tão boa que nós já reconciliamos gente que estava separado há 10 anos. Olha aí. 10 anos separado, nós reconciliamos, casamos de novo, e a criança, que na época de separação era bem criancinha, foi quem entrou de dama de honra. Não foi só um caso, foram vários. De 6 anos, de 4 anos e meio, de 2 anos, de 1 ano e meio, de meses. Uma das marcas dessa igreja é a reconciliação e a reconciliação de cônjuges, e a restauração de casamentos e de famílias inteiras. Glória a Deus. Jesus a igreja mais fez foi restaurar famílias. Isso é verdade. E uma das coisas que a gente mais ensinou foi a prática do perdão. Então, eu creio que na resolução de conflito entre cônjuges, primeira coisa tem que haver o perdão. Porque quando há o perdão, não tem mais arquivo de erro. E não fica lá puxando dia tal, hora tal, você fez isso, no ano tal, você fez isso. Então, acho que aí entra a questão do... E a outra coisa é um bom acordo. Não existe casamento sem um bom acordo.
E para mim, filho de Deus é a coisa mais simples de dar certo. Coisa mais simples. Eu vi um monte de gente orando, vai na profetisa, pergunta se deve casar, se deve namorar, se deve noivar, se deve casar. Aí você fica em umas coisas. Eu respeito uma série de coisas, respeito quem pensa assim, inclusive, mas para mim está preto no branco. Para mim, o texto básico para quem quer casar e viver bem está em Mateus, capítulo 18. O texto diz assim, se não me engano, é o versículo 19 ali, diz assim: se dois na terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, o Pai que está no céu abençoa. O Pai dá, o Pai faz, o Pai estende a mão. Então, quer casar, filhão? Entre em acordo. E os dois oram e buscam a bênção de Deus. Estabelece um compromisso de viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Faz um acordo. 2 filhos de Deus entrem em acordo de viver junto, tem a bênção de Deus. Não precisa ficar com essa coisa de ir atrás não sei de quem, de orar não sei quem, perguntar não sei o quê. Conselho é bom, de gente de Deus. Palavra de Deus, consulte primeiro a palavra de Deus. Não vai entrar em julgo desigual. Palavra de Deus, pessoas de Deus, dependa do Espírito Santo e tem uma vida consagrada a Deus, você vai ser um sucesso. Então, e o casamento, resolução de conflitos do casamento, começa com a prática do perdão. Novamente, onde o perdão é praticado, o divórcio não entra. Eu acho que esse princípio também se aplica para pais e filhos, para tantas outras coisas. E então, assim, acho que ficou bem claro. Pode terminar. Não, é que eu já estava caminhando para a gente finalizar. Não, só ia dizer isso, a questão de pais e filhos, você tocou num ponto que eu acabei esquecendo. O problema é que os pais cristãos, mães cristãs, pais, de modo geral cristãos, quando está irritado e está na carne com o filho, já olha para o filho e fala assim: você não presta, moleque. Aí é pecado. Você nunca faz uma coisa certa, você nunca tira uma boa nota, você é isso, você é isso, você é aquilo. E aí, toda vez que um pai diz você é isso, você é aquilo, você não presta, misericórdia. Você está amaldiçoando seu filho, cara. Está amaldiçoando a identidade dele. Você é isso, a identidade. Ele está machucando, ferindo a identidade, causando feridas emocionais enormes. E quando você diz que ele não vai vencer, e quando você diz que ele é uma vergonha, e quando você diz que ele não presta, misericórdia, você está machucando, gerando feridas profundas na identidade do seu filho ou da sua filha. Então, quer uma dica? Fala só o que é bom com o teu filho. Motiva, encoraja e vai. Né? É interessante. Né? Até citei em uma das mensagens aí o Marcos Pontes, que é um cientista brasileiro, um cara fantástico, fenomenal, sou fãzão dele, desde lá de trás. Por quê? Quando ele era menino, aqui em Bauru, aqui pertinho, né? Criança, 10 anos, 12 anos, trabalhava numa oficina mecânica. Ele via os aviões passando e ele falava: um dia eu vou pilotar um avião. Os colegas falavam: você não consegue, o curso é caríssimo, sua família não tem dinheiro, você é pobre, você não tem como fazer. Ele chegava em casa e ele ia falar com a mãe dele que não tinha condições, que os caras falavam que o curso era muito caro. Ela falava: você pode. Olha a diferença. E ele fala da mãe dele o tempo todo. Onde ele vai, ele fala da mãezinha dele, por causa dessa atitude. Você pode tudo, você pode todas as coisas. Você pode chegar onde você quiser. E ele, em vez dele ouvir os caras que diziam que não pode, ele ouvia a mãe. E a mãe dizendo: você pode, você pode, você pode. O que aconteceu? Ele entrou na aeronáutica. Lá na aeronáutica ele fez o ITA, que é um curso dificílimo. Se tornou piloto, se tornou astronauta e foi o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço. Só 566 homens até hoje foram para o espaço. Ele é um deles. Ele é o único brasileiro até hoje a ter ido para o espaço. Porque filho de uma família simples aqui da cidade vizinha de Bauru. Ele é bauruense. Então, eu fui até ministro, agora é candidato ao Senado, espero que dê tudo certo para ele. Não estou aqui falando de política, mas só dizer assim, a mãe dele dizia: você pode. Quando você estuda a história, e aqui tem bastante lâmpada aqui nos iluminando, graças a Deus por isso, o cara que inventou a lâmpada elétrica, que desenvolveu a lâmpada elétrica lá atrás, que a gente às vezes esquece, chamava-se Thomas Edison. Thomas Edison. Quando ele foi para a escola, o líder religioso da escola, depois de uns 2, 3 meses que ele estava na escola, pegou ele pelo braço, levou na casa da mãe dele e falou para a mãe dele:
ele aquele líder religioso, levou ele para a mãe dele e disse assim para a mãe dele. Entregou ele e olhou para a mãe dele e falou, ele não consegue aprender, porque ele é um burro. A expressão daquele, era um padre, disse para a mãe, ele é um burro, ele não consegue aprender. Sabe o que aconteceu? A mãe dele não falou isso para o Tomás Edison. Ele perguntou, mãe, por que eu não posso mais ir na escola? Sabe o que ela falava? Meu filho, é que você é tão inteligente, mas você é tão inteligente que você está acima da média de todos os alunos da classe. Por isso eu vou te ensinar. Sim. E ele foi alfabetizado e ensinado pela mãe dele. Olha a diferença dessa mãe. Ao invés de falar, você é um burro, o líder, o professor tinha dito que ele era um burro, ela não disse. Ela disse, você é tão inteligente que você não vai ficar na classe. Eu vou te ensinar, eu vou te educar aqui em casa, mesmo que você está muito acima da média dos demais. E sabe o que fez? Ele acreditou na palavra da mãe. E sabe quantas, além da lâmpada elétrica e tantas outras invenções, sabe que ele patenteou mais de 1000 invenções. Agora, um cara que iria... Eu fico pensando, e aquele professor, quando começou a ver que aquele menino que um dia ele levou e disse que era um burro, patenteando. Qual foi a contribuição do professor? Nenhuma. Nenhuma. Pois é. Mas, então, não é o professor que tem a última palavra. É o pai e a mãe. Sim. Agora, eu fico pensando, os amigos voltando ao Marcos Pontes, os amigos do Marcos Pontes, daquela oficina. E quando ele dava a volta e ele ia passando por São Bauru, ele mandava mensagens para o São Paulo. Nós mesmo vimos a televisão transmitindo algumas mensagens. E de lá do espaço ele falou de Bauru. Nós estamos aqui tão pertinho, então passava por cima de Marília também. Eu fico pensando, os caras que talvez continuavam na oficina mecânica, os caras que estão vivos, os caras que humilharam ele, os caras que falaram que ele não ia ser nada. Eu fico pensando agora, eles relembraram todas aquelas conversas. Pois é. Ontem eu li uma pesquisa muito interessante a respeito do que você está falando. O pessoal separou grupos de alunos de ensino fundamental, criança, e eles dividiram os grupos e eles afirmaram a identidade de um grupo e do outro não. E aí só que eles misturaram a sala e eles afirmaram. Então, essa galera que eles afirmaram e eles falaram assim, olha, vocês são diferentes, vocês são mais inteligentes, vocês se destacam. Esses meninos, eles acreditaram nisso. Um ano depois, o resultado desses meninos na sala de aula, todo mundo aprendendo a mesma coisa, o resultado desses meninos era superior ao dos outros porque eles acreditaram naquilo que foi falado sobre eles. Então presta atenção, olha a seriedade disso, porque às vezes você está falando uma parada para seu filho está acreditando. A questão é, o que é que ele está acreditando? O que é que ele está ouvindo? Ele está entrando na cabeça entendeu? Dele. Porque o mundo vai bombardear o seu filho o tempo todo. Só que vai jogar seu filho para baixo. Porque o mundo não quer que seu filho prospere. Entendeu? Então, pensa a respeito disso nas palavras que você tem lançado sobre seus filhos. É isso aí. E aí, você abençoando a identidade do seu filho diariamente. E abençoando o destino dele. Ou o destino dela. Abençoando a identidade da sua filha, abençoando o destino dela, abençoando o destino do seu filho, ele vai ser aquilo que você falar com segurança. Isso daí. Você está aí para formar homens e mulheres que vão ser bênção para a sua geração e que vão ser cabeça e vão ser líderes. E aí você vai evitar uma série de conflitos lá na frente. Exatamente. Se você curtiu esse podcast, eu quero que você... comente aqui embaixo se você assistiu até o final, se você assistiu aqui no YouTube até o final, eu quero que você comente aqui embaixo, São Paulo campeão da Sul-Americana. Brincadeira. Mas olha só, deixa o seu like, se inscreva. A cara do meu pai. Pensei que o cara ia falar coisa boa. O São Paulo joga final agora, dia 1º de outubro, agora sábado. Mas olha só, papo reto, se você curtiu, comenta, deixa o seu like, ativa o sininho para as notificações. Se você está no Spotify, compartilha com seus amigos, manda nos grupos, fala assim, ó, esse aqui é o podcast dos meus pastores. Tamo junto, que Deus te abençoe. Deus abençoe, até o próximo.